Graças, pais e irmãos, aqui quem fala é Guilherme Zamba e esse é mais um episódio do podcast Rima Teológica. E hoje nós abordaremos um tema de extrema importância, que é a teologia, que constitui o foco central deste canal. E que possamos contar com a orientação divina para continuarmos aprimorando sempre, de modo que cada postagem aqui possa enriquecer de alguma forma a sua jornada espiritual, a sua caminhada cristã. Então, portanto, dedicaremos nossa atenção ao estudo dessa sublime ciência divina conhecida como teologia para enriquecer nossa conversa. Hoje eu tenho a participação do Vitor Bruno, que é um dedicado estudante da Palavra de Deus, que com isso busca não apenas a sua edificação, a edificação própria da sua própria alma, né? Quando nós estudamos a Palavra de Deus, mas também busca contribuir para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, o qual ele recebeu o dom do ensino, o dom de mestre, e também o irmão aspira o episcopado e tem buscado também servir na igreja, no ministério pastoral, e está fazendo o seminário presbiteriano do Sul, né? Acabei fazendo uma apresentação dele aqui, né? Antes de prosseguirmos, eu gostaria de que o Vitor Bruno se apresentasse com suas palavras. Graça e paz, eu sou o Vitor Bruno, tenho 27 anos, sou natural de São Paulo, mas atualmente eu estou morando no interior, numa cidade pequena chamada Valinhos, que fica ao lado de Campinas, que é onde eu estudo, onde eu faço o seminário. Eu estou ali no 2º ano do Seminário Presbiteriano do Sul, e como nosso irmão Guilherme aí já adiantou, né? Eu estou fazendo o seminário com o intuito de realmente ser ordenado como um pastor presbiteriano. Então, eu busco estudar teologia, busco fazer esse seminário para, através dele, encontrar aí ferramentas para o ministério pastoral mesmo, para abençoar a igreja, como já foi dito. Bênção demais, meu irmão, bênção demais. E um dos objetivos de ter te chamado aqui para participar desse episódio é que eu tenho acompanhado você no Facebook, a gente tem se socializado, podemos assim dizer, né? A gente tem se comunicado pelas mídias sociais, na verdade, não muito, né? Mas a gente sempre teve algum contato. E eu sempre acompanhei tuas postagens, e antes mesmo de você ter ido para o seminário, estudar teologia, eu percebi que você é um cara autodidata, né? Sempre gostou de estudar a palavra. Eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido. Quando que você começou a se interessar por teologia? Então, eu geralmente coloco aí como ponto de partida, né, o meu aniversário de 13 anos. Que foi um momento assim da minha vida em que eu tomei uma decisão de chegar nos meus pais e falar, ó, a partir dessa data, todos os meus aniversários, todas as datas aí comemorativas que eu ganho presente, ao invés de ganhar algum outro tipo de presente, eu quero ganhar livros de teologia. Aí eu lembro que eu fui junto com minha mãe, uma tia minha, numa livraria evangélica aqui da cidade, e lá eu escolhi uma Bíblia de estudo para mim, como presente de aniversário de 13 anos. E a partir daí não parou. Eu comecei a adquirir outras literaturas. De início, eu comprei livros assim mais voltados para fantasia, tipo Peregrino, Este Mundo Tenebroso, o próprio Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Sim. Mas eu também lia muito histórias, né, biografias. Então eu gostava muito disso. Aí foram os meus primeiros contatos assim com literatura cristã e, inclusive, eu peguei também de início um livro que é escrito por um historiador presbiteriano, na época eu nem era presbiteriano ainda, que é um compilado, se eu não me engano, de 32 sermões de 32 teólogos diferentes. Então esses foram os meus primeiros passos assim em literatura cristã. E desde então eu nunca parei de ler teologia. A partir aí dos meus 13 anos eu fui criando cada vez mais interesse nessa área e eu creio que foi o próprio Deus que colocou nessa chama, esse desejo de querer conhecê-lo mais no meu coração. Sim. Então,
se fosse colocar em um ponto de partida, eu diria que foi a partir dos meus 13 anos de idade. Vida de estudante, né? Podemos nem definir ainda o tema central, na verdade, o título que vai ser colocado no vídeo desse episódio, né? Mas vida de estudante de teologia é muito interessante, pois esse podcast, eu creio que esse episódio vai ser benéfico para aqueles que buscam estudar teologia em um seminário, ou buscam estudar também, talvez não em um seminário para o ministério pastoral, mas buscam se dedicar, fazer cursos, né, buscar leituras para servir melhor a igreja local na questão do ensino. E também, todos os cristãos em geral, eu creio que vão ser beneficiados com esse episódio, pois, como diz R.C. Sproul, né, todos nós somos teólogos, né? A diferença é se você tem uma boa ou uma má teologia, né? Ou vou falar até mesmo mal ao invés de ruim, né? Porque a grande questão não é fazer teologia para se exaltar, para ser o melhor teólogo, para aquele que tem o melhor conhecimento. Não é essa a questão. Mas quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos ali fazendo teologia. Estamos diante da presença do Senhor. E isso vai refletir, a nossa teologia vai se refletir na nossa vida cristã do modo que a gente compreende a Deus. E quem também nós somos, né? De que modo nós nos chegaremos diante do trono da graça? Determinando, eu determino, eu decreto, ou em reverência e humildade. Então, de certo modo, todos nós somos teólogos, como disse R.C. Sproul, pois quando nós abrimos a palavra de Deus para ler a sua Santa Escritura, nós estamos ali fazendo teologia, buscando conhecer mais ao Senhor. E você falou que você ganhou, primeiramente, né, uma Bíblia de estudo. Isso. É a Bíblia de Genebra? Não, essa daí vem um pouquinho depois. Minha Bíblia de Genebra está bem surrada, ela está até aqui do lado, deixa eu mostrar. Eu tive que colocar ela nesse plastiquinho para conservar a capa. Está bem surrada, tem a segunda edição dela. Uhum. Mas essa daqui eu comprei em meados de 2013, 2014, deixa eu ver quando foi. Deixa eu pegar a minha também, que ela também está bem... Tá bem... Dá uma olhada aí. Olha, essa daqui foi de 2013 que eu peguei. Mas a primeira Bíblia de estudo que eu ganhei foi a Bíblia de estudo em defesa da fé. Eu acho que é uma Bíblia de estudo que você encontra mais disponível, ela está esgotada, ela é um pouquinho antiga, né? Eu peguei quando eu tinha 13 anos de idade, agora eu já estou com 17. Eu acho que você nem encontra mais dela para vender, pelo menos não nova. Mas era uma Bíblia assim voltada mesmo na questão apologética, né? Em defesa da fé cristã, em detrimento de seitas, de outras religiões. Então, respondi algumas perguntas que os ateus geralmente fazem. Sim. Então, foi bem interessante essa aquisição. Foi muito bom mesmo, identificante. Muito bacana. A minha tá assim, ó, também, no plastiquinho, né? Só que eu coloquei um tecido camuflado, porque... Aí conserva mais, né? Conserva. E essa Bíblia, cara, é a minha favorita ainda. Embora eu tenha outras, ela é a minha favorita. Não sei se é por uma questão Lançou uma nova edição, né? Com várias notas. A capa tá muito bonita, né? Ficou, acho que só o G. Acho que só o G ficou com... Isso, essa mesmo. Né? E eles fizeram agora com letra gigante. Letra gigante, nossa. Melhor. É verdade. E não sei se você sabe, a Bíblia de Estudo de Genebra é a Bíblia de Estudo do Sproul. Sim. É a Study Bible Reformation. E a mesma Bíblia de Estudo que a editora Fiel publicou. Exatamente a mesma. E a editora Fiel, ela publicou baseada numa edição mais nova. Eles colocaram algumas coisas a mais, né? Eles colocaram tem umas diferenças, né? Porque tem umas diferenças, né? Tem algumas diferenças por causa da edição, né? Porque a Genebra mesmo... A Bíblia de Estudo em inglês. Sim, porque a Genebra mesmo, essa daqui que nós acabamos de mostrar, a maioria das notas, né? É do R.C. Sproul. Então, ele é o cara que mais comenta. Então, ele, para lançar dele, ele pegou as notas, né? Para colocar na Bíblia dele, mas também tem alguns livros estão idênticos mesmo. Você vai pegar Efésios, está idêntico, né? Tá igual. Igualzinho. Tem outros que tem já outros comentaristas. É muito boa aquela da Fiel também. Eu não sei se aquela Bíblia nova de estudo Genebra ficou mais parecida com a da Fiel, né? Eu não sei se as duas se basearam numa edição mais recente, tá? Study Bible Reformation.
Sim, Mas é sim. interessante. E você citou o Sproul, né? Eu peguei aqui um livrinho que a gente ganha no primeiro ano do seminário, né? Se chama Pequeno Livro para Novos Teólogos, do Kerry Kapke. Uhum. E tem uma frase de Lutero, né? No sermão dele, no Salmo 5, que ele diz: somos todos chamados de teólogos, assim como somos todos chamados de cristãos. Então, talvez o Sproul tenha se inspirado no Lutero, né, para escrever o título daquela introdução à teologia sistemática, Somos Todos Teólogos. É Sim, bem cara. interessante, né? Sim, ele gostava muito de Lutero, né, cara? Inclusive, ele foi o editor junto com o Stephen Nichols, que eu tinha comentado ontem, que é o que escreveu a biografia do Sproul, essa que eu terminei de ler, né? É o Stephen Nichols, ele escreve muito bem. Inclusive, um dos melhores livros sobre a reforma, se for para indicar um livro, na minha opinião, cada um tem seus preferidos, né? Uhum. Mas se chama, que ele escreveu junto, é o próprio Stephen Nichols que escreveu junto com o Michael Reeves, que também é um dos maiores escritores para mim, que chama Por que a Reforma Ainda é Importante, da editora Fiel. É muito bom esse livro também. Muito bom. Nós estávamos falando sobre a Bíblia de Genebra, né? E eu gostaria de saber a respeito desse lance de leitura, né? Qual influência a teologia teve na sua leitura? Você tinha o hábito de ler antes da sua conversão? Então, antes da minha conversão é um pouco complicado, né? Porque ir na igreja eu vou sempre, né? Tipo, desde a infância, os meus pais sempre Legal. estiveram ali na igreja, eu sempre acompanhei. Então, eu diria que um despertamento maior, né, para conhecer a Deus, para buscar a É Deus, isso. foi quando eu fiz esse meu aniversário de 13 anos, como eu já falei. Mas estar ali na presença de Deus, ali no convívio dos irmãos, eu sempre estive. Então eu coloco aí, eu não sei se poderia dizer conversão, mas o despertamento meu para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, eu acho que se deu lá por volta dos meus 13 anos. Mas antes eu já lia a Bíblia, já fazia minhas orações, os louvores, mas eu acredito que a partir dos 13 anos teve um interesse maior, sabe? Então, vou Teve um reformular minha pergunta. peso maior. Então, você crê que a teologia reformada aumentou seu hábito de leitura? Ah, com certeza, com certeza. Eu acredito que a partir do momento que eu comecei a ter contato, né, com livros de teologia propriamente dito, o meu Uhum, interesse assim, em conhecer mais foi cada vez maior. Mas você tinha perguntado o que que eu comecei lendo, né? De uhum, início, eu lia mais mangás, HQs, eram as legal. coisas que eu lia. Os meus pais sempre me incentivaram essa questão da leitura, mas quando eu comecei a ler teologia mesmo, assim, foi um caminho sem volta. Eu comecei a me interessar cada vez mais, a querer comprar cada vez mais livros. E quando eu tive contato com a teologia reformada, mesmo calvinista propriamente dito, eu fui um pouco receoso com ela, assim, de início. Eu não Uhum. aceitei, eu fui resistente, eu procurei ler teologia reformada para discordar da teologia reformada, mas conforme eu fui lendo com o intuito de discordar, eu acabei me vendo assim, eu diria assim, entre aspas, né, lutando contra a verdade. Você era E pentecostal antes. sim, sim. Então, essa luta foi por causa de mudar da teologia pentecostal para a teologia reformada ou pelas doutrinas da graça, que também é um choque de início, né? Em Eu especial a acredito expiação limitada. eu acredito que uma coisa que foi um choque para mim foi a questão assim da soberania de Deus em Sim, detrimento assim da depravação total, né? Eu achava que nós tínhamos, né, uma participação assim importante sim. na salvação. Aí depois Uhum, de estudar a teologia reformada, eu entendi, né, que a nossa participação é com o pecado que a torna necessária. Então, sim. foi um choque mesmo, foi uma mudança de perspectiva, né? E a partir desse contato com a teologia reformada, né? Mesmo quando eu estudava, né, para discordar, quando eu estudava sobre arminianismo, né?
já melhorava um pouco nessas questões, porque quando você não tem contato com essas coisas, você não tem uma opinião formada sobre essas coisas, né? Você nem se Sim. preocupa com essas coisas, você vai é, passar a conhecer essas temáticas de soteriologia depois, né? Mas Uhum. eu entrei bem nesse mundo assim de debate na internet, né? Ali na época do início do Facebook, as comunidades Sim. do Orkut. Então foi nesse momento, né, que a minha perspectiva mudou e a partir do momento que eu passei a me assumir, né, como um reformado, como um calvinista, Uhum. a minha visão, né, sobre as coisas espirituais, a minha visão de mundo, ela mudou positivamente, né? Eu passei assim a ter até uma posição, uma atitude muito mais humilde de antes, porque Uhum. antes, quando eu era assim contrário, né, meio hostil ao calvinismo, eu gostava, né, dessa questão tipo do debate, assim, de ficar indo ali atrás dos irmãos para ficar brigando sobre essas coisas. E o engraçado é que geralmente as pessoas ficam assim quando conhecem o calvinismo, né? Eu ia falar isso. O calvinismo, ao invés de te colocar na jaula, te tirou da jaula? É que, na verdade, se for ver, eu tava na jaula, mas sem ser calvinista. A minha Entendi. fase da jaula foi como um inimigo do calvinismo ali. Tá, entendi. Para refutar, né? Isso. Aí é interessante, cara, porque eu administrava até páginas arminianas. Olha que coisa. Depois disso, eu passei a administrar páginas que eram calvinistas. Eu Que administrei legal. algumas páginas. Tinha uma lá, Cristianismo Puro e Simples, Apóstolo Paulo Inconformado, Calvinismo da Aham. Zoeira. Depois veio a própria Mártires Cristãos, que é a página que eu tenho até o Uhum. dia de hoje, né? Que é aquela lá, é só eu Sim. mesmo. Mas tinha várias, tinha uma lá que era refutando o arminianismo da zoeira. Mas antes, eu fazia parte de página arminiana. Então, quando eu era dessas páginas, nossa, eu era terrível, cara. Eu era terrível. Eu não era muito crente, não. Entendi. Aí, a partir do momento que eu me tornei calvinista, né, eu acredito que eu já estava com uma maturidade um pouco melhor. E como eu tive essa mudança, né, isso quebrou muito meu ego, cara. Quebrou muito meu ego, assim. Eu acho que a teologia reformada, assim, ela pegou muito no meu ego e isso me fez até um estudante de teologia muito mais humilde. E Sim. geralmente, igual você falou, né, algumas pessoas, infelizmente, ao terem contato com a teologia reformada, elas se tornam hostis, né, a outros irmãos, aos irmãos arminianos, irmãos pentecostais, e isso acaba sendo negativo na vida deles. Mas eu diria que isso é quando você faz uma teologia que não é traduzida para a sua vida prática, né? Quando você fica só nas questões ali de soteriologia, de teologia sistemática, mas isso não se traduz para a sua vida prática. Então, Aham. quando você faz teologia dessa forma, ela não serve, né, para Sim. o propósito dela. A teologia ela tem que glorificar a Deus, né? Ela tem que Aham. redundar aí no nosso louvor a Deus, na nossa oração a Deus, né, na nossa vida prática. E quando isso não acontece, a pessoa acaba se tornando uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. E não é isso que deveria acontecer, né? Eu lembro que tem até um texto, acho que eu mandei para você esses dias, né, do John Uhum. Newton, que eu publiquei muito tempo atrás, que ele fala do exemplo do cego que Jesus curou, né? Seria um calvinista nervoso, truculento, briguento, seria Uhum. semelhante a esse cego que Jesus curou, que ao invés de, de ter uma postura humilde, né, por Jesus ter aberto os olhos dele, ele vai lá, John Newton fala que ele pega um porrete, né, um pedaço de madeira e começa a bater nos outros cegos porque eles não estão enxergando. Sim. É A, verdade. a postura desse cego, alguém que se diz calvinista, que se diz reformado e gosta de brigar com os outros e gosta de tratar outros irmãos, né, de maneira assim depreciativa mesmo, de Sim. menosprezar. E isso não é o certo, né? Porque se nós cremos que estamos debaixo da soberania de Deus, que tudo que nós conhecemos, que nós vemos, que nós sabemos, foi porque Deus nos quis revelar, né? Foi tudo pela graça de Deus, pela soberania de Deus, nada pelo mérito humano. Nós não Verdade. podemos nos sentir superior aos outros por nada. Uhum. E se outras pessoas não chegaram ao mesmo conhecimento, nós que somos reformados cremos que é porque Deus ainda não quis.
revelar dessa forma para essas pessoas. Sim. E eu diria até que não é nem necessário Deus revelar dessa forma para alguma pessoa para ela alcançar aí a salvação, né? Deus ele tem vários meios de trabalhar, né? E nem todos vão ser calvinistas, nem todos vão ser reformados. Acredito que nós temos irmãos aí que são de outras tradições cristãs, mas que são tradições também que são idôneas, né? Que são tradições aí que não negam pontos assim, Uhum. cruciais, essenciais da fé Sim. cristã. E tem também, irmão, um livro chamado Calvinismo Humilde, né? E o autor vai dizer que o calvinista é a última pessoa, ou seja, aquele que de modo algum deveria ser orgulhoso, né? Pois tudo nós sabemos que, como você bem disse, é pela graça de Deus sobre nossas vidas. E às vezes, né, pode acontecer de pensar com um pensamento exclusivista, né? E o pensamento exclusivista é justamente o pensamento das seitas, de pensar que só ali há salvação, só ali há crente verdadeiro. E com isso, corre o risco também de a gente colocar os reformadores no pedestal de salvadores nossos. Uhum. E também pensar que não havia salvação antes, durante, é claro, do período tenebroso ali, medieval, mas havia crentes ali, havia eleitos de Deus. A igreja do Senhor que passou por momentos complicados, né? O veneno da serpente, da heresia, foi muito pior do que as garras do leão, né? Da perseguição, mas sempre houve os remanescentes do Senhor, né? E com isso também a gente pode ficar pensando que Deus falhou com a sua igreja, mas Deus nunca falhou. Deus ele não falhou com a sua igreja. Tudo está nos planos do Senhor, né? É Então tem verdade. essa questão, né? Das vezes falarmos tanto a respeito disso que a gente acaba se sentindo superior do que os outros por causa da nossa teologia que provém da Reforma Protestante, que eu creio, eu sempre chamo a Reforma Protestante de um avivamento, foi um avivamento do Senhor. Né? Uhum. A Reforma Protestante, um grande avivamento, né, que mudou não somente a espiritualidade, mas também a sociedade, o mundo, né? E nos faz lembrar, claro que ali é um evento canônico, de Esdras e Neemias, ali Um retorno às no escrituras, né? A retorno marca às do avivamento. Escrituras. Exatamente, exatamente. E hoje, meu irmão, qual que é a sua maior influência na teologia? Você citou um pouco a respeito daquelas influências iniciais, né? Eu creio que alguma das minhas influências no início, né, que fortaleceram a minha caminhada cristã, foi sermões de John Piper, né? R.C. Sproul, eu sei que R.C. Sproul também foi uma grande influência na tua vida. Augusto Nicodemos, Leandro Lima foi uma forte influência na minha vida, Leandro Lima. Agora, materiais que me ajudaram muito foi a Bíblia de Estudo de Genebra, que eu creio que se for colocar um material que mais me edificou com as suas incríveis notas, né, de estudo, foi a Bíblia de Estudo de Genebra. E também, eu vou dizer que foram os comentários do Hernandes Dias Lopes. Para mim, foi uma das coisas que mais me abençoaram, foi aqueles comentários, né? Pois eu lia eles não no sentido de pesquisa, mas eu lia de capa a capa, pois é um comentário homilético, né? Uhum. E devocional, né? Então, Fala muito ao coração, né? fala muito ao coração, me ajuda muito. E uma das vantagens dos comentários, que eu acho uma grande vantagem, diferentemente do comentário do Augusto Nicodemos, que também é um dos melhores para mim, mas se você vai olhar lá nos comentários do Nicodemos, ele quase não faz, por É exemplo, aquele, exegético, né? não, não, É. eu não sei se chega a ser exegético, acho que não, É ele que ele lembra tem bastante. uma série na cultura cristã que ele vai trabalhar os textos até a partir do grego, que ele é doutor no Novo Testamento. Ah, Tem sim, uma que ele lançou, acho que da primeira, segunda e terceira João, que é sim, bem famoso, né? Que são textos assim que no grego são bem difíceis. sim. E ali ele aborda questões assim de grego mesmo, de exegese. É uns da Uhum. capinha marrom, assim, com uma tarja preta. Eu não tive contato com esses daí E que tem você está outros, citando, da ele cultura tem outros cristã. pela Vida Nova, né? Que Os são da mais Vida Nova que eu estou como me se fosse a referindo. mensagem do livro, né? Esses daí. Exatamente, que são os sermões dele transcritos em livro, só que eu já acompanhei tanto o Assim, texto quanto o sermão. E irmão. claro que ele acrescenta algumas coisas, ele dá uma lapidada ali, O fica muito Hernandes legal. também faz muito isso, né? Uhum.
É Ele que tem eu, um livrinho muito bom, As Teses de Satanás, aí ele tem um sermão também. É que eu quero dizer a diferença entre os dois, os comentários do Augusto Nicodemos e os comentários do Hernandes, é que se você vai olhar no final de cada capítulo, o Augusto Nicodemos praticamente nem usa, quase não usa, ou seja, Uhum, pouquíssima coisa, notas, comentários de outras pessoas. uhum. Agora, a vantagem do Hernandes Dias Lopes é que ele faz um compilado entre grandes homens de Deus que escreveram a respeito dos Esse livros assunto, da né? Bíblia. É Quem mais verdade. cita lá William Hendrickson, que para mim é um dos melhores também. Para mim, o William Hendrickson é um dos melhores. É Tá muito bom meu mesmo. favorito, mesmo Tem aqueles os comentários bíblicos dele os também, muito vermelhinhos bom. lá. Então, Sim, esse mesmo que eu tô falando. É o meu favorito, esses vermelhinhos aí, da cultura cristã. É maravilhoso. Você tá muito John Stott, João Calvino. Então, tipo assim, ao comprar um comentário do Hernandes Dias Lopes, você acaba conhecendo outras pessoas, né? Os escritos de outras as pessoas. referências, né? Ele Muito também boas referências. se inspirou muito no Recep, né? Que é conhecido como o pastor dos pastores. Você pegar o comentário bíblico dele também, é muito pastoral, assim, é falando diretamente para o coração. Então, quando ele foi escrever os comentários dele, assim, ele teve como inspiração também esse cara. E aí foi Sim, uma tem muita bênção, citação dele. Sim, tem, né? verdade, verdade. Então, esses são materiais que me ajudaram muito, sem contar também o blog, né? Eu, inclusive, gravei um vídeo aqui pro canal falando da importância de ler artigos. E o Voltemos ao Evangelho no início, para mim foi importantíssimo o blog Verdade. Voltemos ao Evangelho, o monergismo também, né? Monergismo também. Hoje em dia me ajuda bastante, eu gosto muito de seguir, ainda mais nessa questão de conteúdo para o ministério e para a vida cristã, é o Coalizão pelo Evangelho. Gosto Muito bom bastante, também. né? Então, só fazendo um comentário aqui a respeito dessa questão de coisas que me impactaram no início. Mas e hoje, meu irmão? Qual é a sua maior influência na teologia? Você pode. Você cita o que você quiser. Se você quiser citar um gringo Bom, e um brasileiro. Eu sei que todo mundo vai falar, e eu sei, eu concordo, que vai falar assim: é o meu pastor. Com certeza. Com certeza. Eu tenho também o privilégio de caminhar com irmãos que são pastores, né? Na verdade, eles estão fazendo a mentoria minha e do outro plantador que nós estamos plantando aqui na cidade uma igreja. uhum. E é muito bom caminhar com eles. Eles são as maiores influências mesmo na teologia, porque eles caminham com a gente na vida real da igreja, né? Na vida cristã, na igreja local. Ora junto. Isso, exatamente. Mas você pode citar também, que eu já ouvi falar muito bem do seu pastor, inclusive por você, mas qual que é a sua maior influência na teologia hoje? Bom, então, tirando o meu pastor, não, o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, Sim, maravilha. eu diria que a maior influência, assim, hoje na minha vida, de livros, assim, de teologia que eu li, assim, e me marcou profundamente, eu diria que é o Paul David Tripp Uhum, e, e o próprio Eugene Peterson. Eu diria que legal. o Eugene Peterson, assim, foi um dos divisores de águas, porque quando eu comecei a ter contato com a literatura dele, foi num momento, assim, da minha vida que eu decidi, eu falei, não, eu sou pastor, eu tenho que ir para o Uhum, seminário, eu tenho que realmente assumir esse meu chamado, né? Porque eu fiquei muito tempo assim relutante. A minha igreja local, a Igreja Presbiteriana de Valinhos, tentou me enviar para o seminário muito mais cedo, uhum, muito mesmo, tipo coisa de mais de 6, 7 anos atrás, acho que talvez até mais. E eu sempre fui muito resistente em relação a isso. Eu sempre fui buscando fazer outras coisas, me especializar em outras áreas. Eu sim. tive aí algumas profissões, né, ao longo da minha caminhada e sempre tive a teologia ali comigo nesse meio tempo, né, por mais que eu estivesse estudando outras coisas, que eu estivesse me especializando em outras áreas, eu sempre li teologia. Tipo, no meu serviço mesmo, quando eu tinha assim um momento de tempo livre, alguns serviços eu até tinha bastante tempo livre. Eu lembro que uma época eu estava trabalhando numa escola de programação e tinha uns Uhum, gaps entre uma aula e outra. Eu sempre estava lendo ali teologia nesse meio tempo, eu sempre buscava uhum,
aprofundar esse conhecimento teológico e, de início, né, era para uma edificação pessoal e para ajudar a igreja, mas nada com uma mesma dedicação assim de alguém que almeja o pastorado, né? Porque aí já é Sim. uma dedicação muito maior, né? Você ali Aham. realmente se dedica por completo, né, àquilo. Então existe uma diferença. E o Eugene Peterson me ajudou, cara. Me ajudou Uhum. bastante, porque eu me vejo muito assim na trajetória dele. Eu lembro que quando eu li a autobiografia dele, Memórias de um Pastor, Uhum. ele conta da caminhada dele. Ele também começou ali no pentecostalismo e depois migrou para o presbiterianismo. Então, muito do que ele conta ali da vida dele é muito do que eu vivi na minha própria pele. Então, Sim. eu sempre Sim. tive, assim, já uma empatia pelo Eugene Peterson, tendo contato com outros livros dele, mas quando eu conheci a história dele, eu falei, nossa, agora a empatia que eu tinha ficou muito maior, né? Porque eu me via muito ali na trajetória dele. E Legal. foram assim influências fundamentais. Eu diria assim que também da teologia sistemática, né? O R.C. Sproul, cara, Sim. foi muito bom também. Eu sei disso. Você gosta dele. Ele tem um livrinho lá sobre predestinação, né? Eleitos de Deus, cara. Nossa, quando Sim. eu vi aquilo, assim, quando eu tinha acabado de me tornar calvinista, eu falei, nossa, o que que é aquilo, né? E O lá livro ele dele. é um livrinho pequeno, cara, mas ele Sim. discute até infralapsarianismo, Sim. supralapsarianismo, ele É muito discute uma bom. temática assim bem profunda, cara. E, Sim. Sim. nossa, muito bom mesmo, muito O, edificante. o livro dele que mais me impactou, são vários, né? Mas o que mais me impactou, que eu fiquei impressionado, que trata justamente do Evangelho, Uhum. é A Verdade da Cruz, que também é um livreto Nossa, é lançado verdade, é um pela, livrito, né? pela Fiel. E a Fiel, para mim, cara, é minha editora favorita. E ali ele sintetiza o evangelho, né? Sim, explica toda a questão das sombras e das tipologias apontando para Cristo, de compreender a questão não somente da expiação, aí que a gente compreende o bode expiatório, e nós sempre Uhum. falamos que Cristo é o Cordeiro de Deus, mas ele também representou o bode ali, o bode Uhum. expiatório que morreu, simbolizando, levando os pecados do povo para longe do arraial, ao ponto de que Cristo também morreu fora dos portões da cidade, então representando que Deus afastou os nossos pecados de nós, assim como tem a propiciação, e ele explica isso daí. Então, é um conteúdo muito importante, cara. É um dos conteúdos Profundo, mais né? importantes para a igreja, eu creio, hoje em dia. Um dos mais importantes, porque ao compreender isso, a gente acaba compreendendo muito melhor o Antigo Testamento e vendo beleza no Antigo Testamento, se deleitando no Antigo Testamento e na sabedoria de Deus, na sua soberania também ao conduzir a história, mas na sabedoria de Deus de mostrar essa questão da beleza, cara, de uma coisa apontar para outra, ser sombra, né, cara? É É importante maravilhoso. a E gente também olhar a para o Antigo propiciação, né? Testamento E e ver também a Jesus nele, propiciação. né? Exatamente. E também Ver a questão Jesus da nele. propiciação, da gente ver que Cristo ele não somente é o Cordeiro, mas ele também é o sumo sacerdote perfeito, né? Então que fez Deus propício a nós, né, por meio do seu sacrifício, do sangue derramado. Cara, é maravilhoso. E a gente está falando, você citou Eugene Peterson, você citou também Paul David Tripp e citou R.C. Sproul. Paul David Tripp, o livro que eu estava falando ontem, que é 12 doutrinas essenciais para a vida, esse é o subtítulo, mas o título é Você Acredita, né? É um baita livrão dele que está na minha lista de desejos que eu gostaria de muito ler em breve, né? E estamos falando, né, de mentores. Eu chamo Uhum. de mentores que nós não conhecemos pessoalmente, né? E Arcis Pro, cara, para mim ele é o, se for citar um, né? Se for citar um, eu citaria, é claro que aí eu coloco também, se for citar três, vamos falar de gringo, né? Arcis Pro, igual você falou, Uhum. Arcis Pro, eu vou colocar Spurgeon e João Calvino. Vai, João Calvino terceiro. Falo assim, não estou colocando em graus de Importância. importância, mas tipo assim, do eu gostar do jeito de escrever e tal, que mais Uhum. me influenciaram, né? E o Arcis Pro está em primeiro principalmente pela sua habilidade de conseguir explicar coisas profundas de forma simples. Assim como Augusto Nicodemos é um grande exemplo disso no Brasil, né? E a didática me chama a atenção, cara. Eu me importo muito com essa questão da didática, de como conseguir ensinar, principalmente para a igreja, e também transmitir
nas redes sociais e tal. É algo que eu sempre me preocupei. Até na questão das músicas, eu penso assim, né? Será que alguém vai compreender? De que forma melhor eu posso transmitir determinado conteúdo, né? E você sempre falou, né, que dos momentos que você aproveita, né, para no tempo livre e para ler, e na verdade não é simplesmente só para vou aproveitar para conhecer mais, é porque você gosta disso mesmo, né? Eu mesmo, eu saio, hoje em dia, problema de vista, tem que até aumentar o grau do óculos, por isso que eu gosto da Editora Fiel, é uma das minhas favoritas, não pela qualidade do conteúdo. Pela diagramação mesmo. Pela diagramação, as letras são grandes e há um espaço legal entre as linhas, né? Por isso que ela, além dos livros serem belíssimos e folha amarela. Hoje em dia, cara, o mais leio é no Kindle, né? Pela questão de você aumentar a letra, ler deitado, ler à noite, não atrapalhar. Então, eu saio com o meu Kindle, cara, para todo lugar. Se eu vou pro banco, eu levo o Kindle. Se eu for para não sei aonde, biblioteca junto, né? Pegar a fila. Se eu for pegar... exatamente, cara. Então, vale muito a pena, vale muito a pena. E para quem não sabe, o Kindle, você necessariamente não precisa comprar, você pode baixar o aplicativo no celular, né? E editoras direto lançam livros gratuitos, por exemplo, a própria Estandarte de Cristo, uma editora batista reformada. Isso. R$100 está R$1. Exatamente. A Editora Fiel coloca umas 4 ou 5 vezes por ano todos os seus e-books por R$5. Que se você for ver, por exemplo, Estudo do Sermão do Monte, o físico é uns R$100, cento e pouco. Ou aqueles do céu Cristo veio buscá-la, sobre expiação limitada lá, né? Ah, sim. Então, livros que são vale muito a pena, né? Claro que o livro físico é outra pegada também, mas os dois têm suas vantagens, né? O livro físico tem principalmente a vantagem de você deixar uma herança para seus filhos, né? Você vai deixar livros para ele, biblioteca, vai ser muito bom. Lógico, né? Exatamente, exatamente. Então, meu irmão, dando sequência aqui no nosso podcast, qual área da teologia você mais tem prazer em estudar? Olha, eu diria que minha área favorita mesmo é a área de história da igreja, história do pensamento cristão, estudar ali como que foi a maturação das doutrinas ao longo da história da igreja, ou seja, como que ela foi amadurecendo, né, e como chegou até os nossos dias. Sim. Então, é uma área assim que eu gosto bastante, e eu diria que ela é bastante edificante para a vida do crente. O crente que conhece a história da igreja, que conhece a história da doutrina cristã, ele tem assim um arcabouço, né? Não só de conhecimento histórico, né? Mas de conhecimento teológico propriamente dito. Eu diria que toda doutrina ela tem CEP, ela tem endereço e se localiza ela na história da igreja. Então, ela não veio do dia para a noite. Provavelmente ela não é nova. Até as heresias, se você for olhar na história da igreja, você consegue rastreá-las. Mesmo que a pessoa que nem sabe que ela está nem sabe que ela está profetizando uma heresia que foi dita lá no passado, cara, se você for na história da igreja, você vai achar. Exatamente. É quase impossível hoje em dia você criar uma doutrina nova que ninguém nunca tenha defendido. Até as heresias, cara, não são novidades. É verdade. Você vê, pô, esse cara ele tá caindo no gnosticismo. Você vê, pô, esse cara ele tá caindo ali no sabelianismo. Então, você vai identificando, né? Só um exemplo. Você falou gnosticismo. Um exemplo de gnósticos, hoje em dia. Aqueles que dizem que para você ter comunhão com Deus, para Deus olhar para você com olhos positivos, você tem que saber falar o nome correto de Deus. Yeshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. É um gnosticismo. Você está querendo dizer que é salvação pelo conhecimento, mas não é um conhecimento pela graça. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça e o conhecimento envolve isso, mas é um conhecimento que veio do alto, né? Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não veio nem de nós, a própria fé. Então é um conhecimento que veio do alto, não há mérito nenhum em nós. Agora, esse é um conhecimento que é como se fosse um conhecimento secreto, onde os mais espirituais vão buscando e tal. E aqueles que têm a mentalidade de desigrejado, né? E os próprios desigrejados também, eu te interrompi, Vitor, também não é uma coisa nova. Paulo, né? O autor de Hebreus, é que eu falo Paulo porque esse dia eu estava lendo, até comentei com os irmãos, né? Tem um livro da com uma igreja mesmo assim. Não deixai-vos de congregar, né? Como é costume de alguns.
acho que foram os primeiros a fazer isso, eles foram o próprio Montano, né? Não, Eles. mas lá em Hebreus fala, pô. Tinha já na igreja. Hebreus, é verdade também. Não deixei-vos de congregar, né? Como é o costume de alguns. Né? Já Já é tinha alguns uns períodos. desigrejados naquele tempo, né? Exatamente, exatamente. É, Sempre houve, né? Você vê que no tempo moderno, por, claro, questões históricas, questões da sua época, o próprio Dietrich Bonhoeffer, ele uhum. rompeu ali, né, com essa questão eclesiástica. Tratou da E graça barata, né? então a gente vê que a gente vai localizando, né, na história da igreja isso que nós vemos hoje. Você falou o próprio gnosticismo, existem outros aspectos, né, do gnosticismo, além da própria gnose, do conhecimento que salva. Eles têm uma visão muito legalista em relação à matéria, em relação ao corpo, né? O corpo é Sim, mal. Então existem duas vertentes de gnosticismo. Existe uma vertente que é mais moral, que é mais estoica, de você ir contra as suas paixões, os seus desejos, né? De você reprimir os seus desejos, as suas paixões, e outra que é mais ferro e fogo, que era de sim, você esmurrar o seu próprio corpo, de você subjugar o seu próprio corpo ali, passando sim, fome mesmo, fazendo jejuns assim enormes, para conseguir alcançar ali um êxtase, né? Para conseguir sim, alcançar ali a verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento. Então eles acreditam que o conhecimento assim divino, salvífico, vinha através dessa visão legalista. E a gente vê, né, que numa visão equilibrada, numa visão mais ortodoxa, o corpo ele é dignificado, né? As suas paixões, que antes elas eram voltadas para a concupiscência, que elas eram voltadas para o pecado, agora elas são voltadas para a glória de Deus. Por exemplo, a forma como eu olhava uma mulher antes, objetificando, olhando como um objeto, né? uhum, Isso tem que mudar. Agora eu tenho que olhar para as mulheres como se fossem minha mãe, como se fossem minhas irmãs. Eu tenho que olhar de forma que dignifique é, essa minha paixão, né? Que ela não venha mais ser deteriorada, deturpada pelo pecado, mas que ela venha ser dignificada, né? Para que agora ela possa glorificar a Deus. E é isso uhum. que a Bíblia fala, né? A gente vê Romanos 6, o apóstolo Paulo falando que nós temos que Tratar. apresentar o nosso corpo, os nossos membros. Então, olha só, o corpo, a matéria e os membros que antes nós apresentávamos a serviço da iniquidade, lá em Romanos 6, ele vai dizer que agora a gente tem que apresentá-los como instrumentos de Deus. Então, Uhum. todos os nossos membros têm que estar a serviço de Deus. Todas as nossas paixões, né, elas têm agora que ser dignificadas para a glória de Deus. Então, tem essa mudança de perspectiva e tem pessoas até hoje, né, que tem essa ideia de que a matéria é má, né, de que Sim, a carne é má. Eles exatamente. interpretam muito mal aquele texto de Romanos também, que fala que temos uma lei do espírito, uma lei da carne, né? Eles Sim. acreditam assim numa dicotomia de que meu espírito ele vai para o lado de Deus, mas a minha carne vai para o lado do pecado. Mas não é essa a ideia do texto, né? A ideia do texto é de A que carne, nós, quando na carne ali, é a natureza pecaminosa. como um todo, né? Nós temos uma natureza caída, nós sempre vamos cair em pecado. A nossa carne não aguenta nem ficar de pé. Ela só é Carne sustentada, não é a pele, não é o né? físico, né? Não é o Ela só é físico. sustentada pelo Espírito Santo ali que nos vivifica, Uhum. que através dele dessa lei do Espírito, através do Espírito de Deus, que nós conseguimos mortificar o poder da carne e do pecado. Mas eu falo porque na luta de santidade, né? Algumas pessoas acham que é o Espírito delas que tendem a Deus, mas não, é o Espírito de Deus nelas, não é o Espírito delas. Não é como se houvesse uma dicotomia na pessoa ali, da carne dela brigando contra o Espírito dela, e é aquela ideia da Clarice Lispector, né, de que há dois lobos em nós, um lobo mau e um lobo bom, depende do qual se alimenta mais. Não. Biblicamente, só há o lobo mau. É, exatamente. Biblicamente, só há a nossa natureza caída, né? E se não for através do Espírito Santo de Deus, essa lei do Espírito que há em nós, né, nos inclinando para as coisas de Deus, a nossa carne ela não consegue nem se sustentar por si mesma, não consegue nem se manter em pé. Ela sempre vai cair no pecado. Então a gente Exatamente. é completamente assim, a nossa vontade é completamente débil, né? Necessita ali do auxílio divino a todo momento. E é um paradoxo, né? Pois, embora essa seja uma má notícia, porque é a má notícia do pecado É em nós, verdade. ainda assim é algo bom a gente compreender isso. É algo bom a gente compreender isso. Por isso que o calvinismo
transforma vidas, né? As doutrinas da graça transformam vidas porque a gente compreende quem nós somos. Compreendemos quem Deus é, assim como está no primeiro capítulo das Institutas de É, o João Calvino, Deus conhecimento de Deus. mesmos, né? Exatamente. Então, é algo que as doutrinas da graça, né? E quando a gente fala calvinista, para quem está assistindo, né? Tem muita gente que está lutando com isso e não gosta dessa palavra calvinismo. Não significa que a gente é discípulo de João Calvino, a gente é discípulo de Cristo. É claro que ele é uma grande referência, ele é um grande mestre da igreja, no sentido assim de certo modo a gente aprendeu muita coisa com ele, sim. Ele escreveu muita coisa boa para a igreja, né? Sistematizou doutrinas bíblicas, né? Então, em certo sentido, podemos chamá-lo de mestre, nós como discípulos dele, sim. Mas não naquele modo idólatra. Nós não somos assim. Nós não cremos que João Calvino é o nosso salvador. Mas o calvinismo é simplesmente uma palavra para se referir a várias coisas, não somente além dos 5 pontos, né? Mas agora eu estou me referindo aos 5 pontos, né? Quando a gente compreende as doutrinas da graça, isso muda, né? Muda a nossa forma de viver também, pois a gente compreende quem nós somos, quem Deus é, o que Deus fez para nos salvar, né? A beleza do seu amor, né? Graça irresistível, Deus não nos puxou pela orelha contra a nossa vontade, mas ele mudou o nosso coração, e assim olhamos para ele como ser mais belo que há. Então, é muito importante as pessoas compreenderem isso daí, não é uma coisa qualquer, essa questão mesmo que você citou, cara, dessa questão da dicotomia, isso prejudica a vida cristã, prejudica a igreja, cria legalismos, prejudica a arte feita por cristãos, né? Gera hipocrisia. Então é isso aí, meu irmão. Então você estava falando a respeito da história da igreja, continue. Não, pode fazer seu comentário, perdão. História da igreja já, você falou que algumas pessoas não gostam, né, dessa coisa de calvinismo, arminianismo. E, cara, eu diria até que historicamente é até bom a pessoa não gostar, porque essa nomenclatura, né, calvinismo, é uma pecha que foi colocada nos reformados pelos inimigos deles. Então, o termo calvinismo, calvinista, é puritanos, pejorativo. Os que são chamados de calvinista, historicamente o nome deles são reformados. As igrejas, historicamente, os nomes delas reformadas. Por quê? Porque Calvino ele nunca quis igreja com o nome dele. Você não vai ver nenhuma denominação, nenhuma igreja que tenha um nome calvinista. E onde que está o túmulo de Calvino? Onde que está o túmulo de Calvino? Para que não fosse identificado, para que colocassem o túmulo dele num lugar onde as outras pessoas não iriam identificar e nem encontrar, para que não incorresse ali no risco de alguém dar a ele uma honra, um mérito assim que ele não merece, né? Exatamente. Então Calvino ele deixou muito claro, né, isso, que ele queria apenas a glória de Deus e não de si mesmo. Então eu acredito que hoje, se Calvino tivesse aqui, ele ouvisse que alguém está ali se chamando de calvinista, ele ia ficar escandalizado, como Lutero ficou. É verdade. Calvino não ouviu, mas Lutero ouviu. Com Lutero em vida, ele ouviu que pessoas estavam se chamando de luteranas e ele se opôs a isso. Infelizmente, né, historicamente, os luteranos aderiram a esse termo, até para suas igrejas luteranas. Isso é triste, eu digo, porque o Lutero ele expressou nas suas obras que ele não queria isso. Ele deixou muito claro lá que ele não queria que os cristãos fossem chamados de luteranos, que ele é apenas um pecador e que... Ele falou que ele era um saco, não lembro como que era, ele era um saco de vermes, ele falou... então... Ele falou, irmão, eu que sou um saco podre de vermes, as pessoas vão ser chamadas pelo meu nome. Ele achou um absurdo, né? E, de fato, é uma coisa absurda, né? E a gente vê que, historicamente também, né, os luteranos, de início, eles foram taxados de luteranos e acabou pegando, né? É aquela questão, quando você recebe um apelido, né? Geralmente o apelido pega, né? Você tá lá num ambiente de escola, os seus colegas colocam aquele apelido, aí daqui a pouco pergunta quem é o Guilherme, o pessoal não sabe, agora fala do apelido, já identifica na hora, né? Então, e às vezes assume o nome, né? Acaba assumindo, né? Mas então, isso que... assume para mostrar, sim, não tenho problema com isso também, né? Mas não numa questão de idolatria, né? Porque às vezes a gente fica... já que vocês estão assim, eu não estou muito preocupado com o que vocês estão falando. Minha consciência está diante do Senhor, né? Então tá bom, eu imagino que seja assim, talvez. O Spurgeon mesmo, ele fala que ele não gosta de se chamar calvinista, né? Ele prefere ser chamado como cristão, mas ele fala que se for para falar de Calvino, né, eu diria que eu estou ao lado dele balançando a bandeira do evangelho. Ele usa esse termo, né? Sim. O estandarte do evangelho, dependendo da tradução, né? Mas a gente vê que
a gente não tem um problema assim com o termo, né? Mas historicamente ele é pejorativo. Então, se você não gosta do termo, cara, não tem problema algum. Muitos calvinistas não gostam de ser chamados calvinistas também, eles preferem ser chamados de cristãos. Não tem problema algum. O É, importante uhum, é nós aprendermos, né, com os homens do passado, nós termos em mente, né, que a igreja ela não nasceu ontem, né, que a igreja tem uma história, que isso, tem homens que deixaram aí um legado, né? A gente tem verdade. que ter essa humildade também, né, de Uhum, saber que nós estamos aqui é, num período da história onde nós olhamos para trás e tem 2.000 anos de história do cristianismo. Então a uhum. igreja não começou ontem, não é igual Adão que não tinha umbigo, né? É, Existe uma é. história e sobre a nossa cabeça, né, pesa uma grande nuvem de testemunha. Então tem muitas testemunhas aí do passado, homens de Deus, pegando agora um gancho, né, com Steven Lawson, né? Existe um vulto na história de homens piedosos. Uhum. E a gente sempre vê, né, em todo o tempo, mesmo no Tô período mais vendo aí atrás, tô vendo aí atrás. ali, ó. Fundamentos da Graça e Pilares da Graça. Isso, e existe, né, o remanescente de Deus em todas as épocas. Você vê que o próprio João Calvino, nas Institutas, ele cita, né, homens do passado. Uhum. Um autor chegou a dizer que você não consegue folhear 10 páginas de Calvino sem encontrar uma citação de Agostinho. Mas a gente vê que Sim, logo depois de Agostinho, cara, o autor não inspirado, mais mencionado por Calvino, é um autor do período ali tenebroso, da Idade Média, sim. Bernardo de Claraval. Então a gente Sim, vê que ele é muito mencionado nas institutas sim, do período medieval, né? do período medieval. E foi um dos que Foram mais homens de Deus. escreveu de modo belíssimo sobre a união mística do cristão com Cristo. Exatamente. Pô, no Inário Presbiteriano Novo Cântico, nós temos um hino lá belíssimo, que é composto por Bernardo de Claraval. Nossa, que top. Então, a gente vê que existiram homens de Deus no passado. Nós olhamos para trás, né? Nós vemos que existem histórias assim belíssimas e inspiradoras, né? Que fortalecem a nossa caminhada cristã. Eu tenho uma página, né, Mártires Cristãos no Sim, Facebook, e lá eu trato muito, né, de questões históricas, de martírios, né? E são histórias de fato inspiradoras, né? sim, Se você verdade. pegar histórias assim de grandes homens de Deus do passado, tipo, missionários, né? E tem Pegar o crentes que Pedro, ignoram, né, biografias, né? Tem crentes que ignoram biografias por achar que é algo que ou é perca de tempo, ou é algo que na mente dele a gente está gastando muito tempo lendo sobre homens e tal, e não da Bíblia, aquela mas visão de que aquilo que Deus fez com ele foi para ele, comigo é outra coisa, então para que eu vou conhecer? exatamente, cara. Muitos que olham dessa forma. A E gente, é triste, né? Porque você consegue aprender com outras pessoas. Você consegue ali, é, através da leitura de biografias, né? Você consegue, assim, nossa, ser edificado de uma maneira enorme. Tem, tem uma frase, eu vou até pegar aqui, do Spurgeon, né? Cara, que é muito boa mesmo. Ele, ele fala, né, sobre a importância da leitura. cara, Deixa eu ver se Spurgeon é sensacional. Depois a gente pode. localizo Eu aqui. tenho que anotar, cara, porque às vezes você fala uns negócios aí tão maneira que eu tenho que anotar aqui, porque eu quero fazer um comentário depois e eu acabo Aí esquecendo. acaba. Enquanto você falou a respeito da. Eu fiquei pensando, mas acabei não falando, né? O, Pode falar. tem a ver com a história da igreja também, né? Que você ficou um tempo relutando, atrasando a questão do ministério pastoral, e ia perguntar se o povo te arrastou pela igreja, né? E você teve que se agarrar nos bancos, assim como fizeram com Agostinho, né? Que fugia, né? Aí ele, a igreja gritando, Agostinho Bispo, por quê? Porque a igreja estava vendo de fato que ele tinha um chamado. E ele tinha Ambrósio também, né? propósito, chamado, e ele vem, às vezes, muitas pessoas, porque a gente sabe da carga, né? Do Uhum. peso, né? Que é algo muito prazeroso, E a mas gente é não uma quer. extrema responsabilidade, né? O próprio Calvino também, né? Você vê que ele queria apenas estudar lá em Estrasburgo, ele não queria assumir ali um compromisso mesmo sério com a reforma, assim, de estar na linha de frente. Ele queria assumir um compromisso com a reforma escrevendo livros. Ele já tinha escrito Sim, as institutas ali naquele ponto.
Ele queria continuar abençoando esse trabalho, mas através dos seus escritos. Ele não Sim, queria arregaçar as mangas e ser pastor de uma igreja, de fato, ali. sim. Mas ele recebeu ali aquela mensagem dura, né, de Meu xará. Farel, que ele olhou para Calvino e falou que Deus amaldiçoe o seu descanso. E É. aquilo foi um divisor de águas, assim, para Calvino. Ele entendeu aquilo como sendo a própria voz de Deus ali, o chamando para o ministério pastoral mesmo. E E. ele foi expulso de Genebra, ele sofreu muito. Pra você ter Uhum, uma noção, por mais que ele teve assim, um carinho, um reconhecimento das pessoas, ele sentiu isso também, mas ele teve muitos inimigos em Genebra. Os caras colocavam até sim, o nome do cachorro de Calvino, para quando ele sim. passasse, humilhasse ele, né, chamando o cachorro de Calvino. Mas quando ele é chamado de volta, né, para Genebra, depois de ter sido expulso, ele fala que ele não quer voltar para o inferno dele. Ele chama Genebra de meu inferno. Mas eu me sinto impelido pelo Espírito Santo de Deus a Uhum, finalizar a obra que me foi confiada. Então, sim. ele vê como a vontade de Deus mesmo, não a Olha, dele. olha que maravilha essa questão da história da igreja, a gente compreender essas questões, né? Porque é muito inspirador, edificante, né? Edificante, edificante. Calvino, ele queria ir estudar tranquilamente lá em Estrasburgo, se eu não me engano. Estrasburgos, e isso. Estrasburgo, e como teve essa palavra imprecatória de Guilherme Farel para É, ele, né? Ele sentiu, imprecatória mesmo. né? Tipo, Deus amaldiçoou e tal, então ele ficou por lá. Mas nesse momento onde ele começou a ser perseguido, porque é assim, né, cara? Calvino era um homem que não banalizava as coisas. E ele falou assim: pode arrancar minha mão, mas eu não sirvo a ceia para vocês, para os É verdade. libertinos, né? Aí então mandaram ele embora. Aí sim ele teve aquele momento de tranquilidade que ele queria antes, onde ele foi num lugar lá na Alemanha tranquilamente, ficar em paz, Uhum, estudou a teologia pastoral, inclusive foi o pastor de Calvino, Martin Bucer, verdade. e ajudou muito ele, né, cara? E ele voltou, então, Voltou tipo com assim, novas ferramentas, né? voltou com novas ferramentas. Então, essa Ministério. questão do ministério pastoral ajudou muito para o que ele gostaria de fazer desde o início, né? E aquilo, né? Se com Calvino é ruim, sem Calvino é pior, né? Tragam de volta. É, Aí ele chegou e parece que ele continuou a pregar a partir do mesmo versículo que ele parou, né? ele parou, é verdade. Ele Isaías, se não me engano. continuou, ele continuou de onde parou o sermão dele, bem interessante. Muito E top. eu falei para você, né, da frase do Spurgeon, eu localizei ela aqui. Eu só não vou ler a referência, porque é do livro em Tranquilo. inglês, né, Lectures My Students, mas Sim. ele diz assim: parece estranho que certos homens falam tanto sobre o que o Espírito Santo lhes revela e pensem tão pouco no que ele revelou a outros. Aí, em outro Uhum. momento, ele diz: ó, entregue-se à leitura. O homem que nunca lê, nunca será lido. Aquele que nunca cita, nunca será citado. Aquele que não usa os pensamentos dos cérebros de outros homens, prova que não tem cérebro próprio. Você precisa ler. E isso me traz à memória até os últimos momentos do apóstolo Paulo, né, quando ele pede ali para o seu amado filho na fé, né, Timóteo, para que leve a sua capa e os seus livros, né? Então ele estava ali na prisão, ali, Uhum. em vista já de ser martirizado, e o desejo do coração dele é que traga ali a capa para ele se proteger dos frios e os livros dele. Sim. Então a gente vê que o apóstolo Paulo sempre foi um homem assim que se entregou às leituras, né? Tem trechos das suas obras que os teólogos vão dizer que ele, pô, aqui ele está citando Parmênides, ele está citando filósofos gregos, então você vê que era um cara que lia Sim. aquela parte lá, nele nos movemos, existimos ali. Sim. Então É a aquela gente, questão que, se não me engano, Jonathan Edwards fala: toda verdade é verdade de Deus. Mesmo que saiu da boca desses filósofos, Paulo sim, reconheceu ali verdades, Paulo né? reconheceu verdades. E Deus inspirou, olha que coisa, Deus inspirou Paulo para usar essas citações na É, Escritura. É é incrível, irmão. polêmico, mas tem um trecho, inclusive, de Paulo que é parafraseando um poema muito famoso que é em Sim, dedicação e louvor a Zeus. sim. Só que o que ele faz? Ele pega, né, esse poema Contextualiza, né? e contextualiza no cristianismo, ele redime isso, né? E os Uhum. cristãos fizeram isso ao longo da história várias e várias vezes. Você vê o próprio Natal, né, que era uma comemoração ali ao Deus Sol, né, o Sol Invictus. Os cristãos falaram que não, que na verdade deveria ser uma comemoração pelo Sol da Justiça, né? Jesus, e Sim, passaram sim. a comemorar o nascimento de Jesus na data pagã. E é E isso que as pessoas não compreendem, né? e Até, isso até, até a cruz celta.
combateu. A cruz celta mesmo, ela antecede o cristianismo, é muito antiga. E os países ali, né, os países celtas, receberam ali, né, a reforma protestante e a cruz celta ela foi ressignificada, né? Sim, Antes o crucifixo celta, né, aquele círculo ele era conectado na cruz, agora a cruz é sobreposta, a cruz fica à frente dele. E aí foi ressignificada no próprio livro autobiografia do Eugene Peterson, né? Ele conta que em uma das igrejas que ele plantou, ele coloca, né, o crucifixo celta e lá ele explica, né, o sentido. Ele fala que a cruz à frente desse círculo representa a salvação em Jesus, que ele é a única salvação para este mundo. Então, a única sim, porta disponível para entrar no céu é Jesus. Então, exatamente. a Ah, se cruz você celta vê ela lá foi significado. E foi o a cruz que os fator, presbiterianos utilizaram, né? O se você for presbiterianismo. ver o fator Melquisedeque, que é inclusive lançado pela cultura cristã, né? Uhum. O fator Melquisedeque, ele fala a respeito disso. Os missionários têm que fazer essas contextualizações. O próprio Ronaldo Sim. Lidório também fala a respeito disso quando ele foi evangelizar as tribos. Ele tem que pegar elementos, né? Que é ali da cultura local e Jesus você fazia fazer muito uma. disso, né? Jesus fazia, verdade, Jesus verdade. foi mestre em fazer isso. E se você Exatamente. estudar, né, antropologia missional, você Uhum. vai aprender que para você se conectar com a pessoa, para você poder pregar o evangelho, você tem que, primeiro, se relacionar com ela, você tem que se relacionar com a cultura dela, e você tem que amar a pessoa e você tem que amar a cultura dela, cara. Por exemplo, se Sim, você for plantar uma igreja lá no Nordeste, lá eles têm uma cultura de que eles comem muito cuscuz, e você falar, pô, eu odeio cuscuz, cara, nem vai, nem nem vai. vai. Por mais que você tenha ali uma mensagem fiel do evangelho, É se você desrespeito, não né? amar a cultura da pessoa, se você não amar as pessoas ali, se você não tiver esse convívio com elas e você amá-las ali de fato, cara, você não vai conseguir se conectar a ponto delas abrirem o coração para ouvir o evangelho, cara. É muito Exatamente. importante fazer essas conexões, tanto cultural como de relacionamento também. Sim, a gente tinha Importante falado antes da a gente missão, né? sobre um tema o qual nós gravaríamos, você tinha falado missões um dia, eu até anotei aqui para não esquecer isso daí, porque são assuntos importantes, né, para a gente Fundamentais, eu diria. fundamentais conversar, né, até o próprio Hudson Taylor, né, da, Sim. da A nossa tradição reformada, né, ela é marcada por missões dos exatamente, reformadores. Calvino é insuperável em relação a isso. Genebra foi exatamente, uma escola da morte de Calvino, porque ele enviava missionários para o mundo inteiro, inclusive enviou para o Brasil, e esses missionários eles eram muitas vezes mortos, martirizados. Então a gente vê que os próprios huguenotes que chegaram aqui no Brasil em uhum. 1500, eles foram mortos na mão de Cara, católicos romanos. cara, a gente pode fazer uma série, cara, se tiver disposto aí, né, pode fazer uma série sobre vários assuntos legais da história da igreja, e esse daí é incrível, né, cara, esse daí da, Sensacional, da Baía de sensacional. Guanabara Bahia de Guanabara são é incrível. exemplos assim que nos mostram, né, que nós de fato estamos sobre ombros de gigantes, né? Igual eu falei, a igreja não nasceu ontem, né? Nós temos que ter essa humildade de que a gente está sobre ombros de gigantes e que tiveram boas contribuições ao longo do tempo. Não tem porquê da gente começar do zero, né? A gente já tem muitas contribuições que foram feitas. A gente É tem que ter essa verdade. humildade, né, de não achar que a gente vai descobrir a roda agora. Depois de 2000 anos de cristianismo, eu não preciso de ninguém para chegar a certas conclusões. Não, não tem problema algum você ter, como você falou, né, você usou um termo legal, mentores, né, mestres, Uhum. mesmo homens do passado, eles podem ser mentores, né, e mestres nesse sentido, porque eles ainda falam para os dias de hoje. Você pega textos, cara, tem tem um texto que me impactou muito nas minhas primeiras leituras, eu tenho até um livrinho aqui, ele tá bem surrado, ó, você vê que ele já está bem usado. Uhum. Ele é só, esse livro aqui, ele é só um prefácio do que é o livro original em inglês. Em inglês, ele tem mais de 1000 páginas. É o Sim. maior compilado que existe de martírios, né? Que é feito Uhum. pelo Djalma Van Brecht. Você pegar o prefácio desse livro, leia só o prefácio. Eu posso até colocar no comentário fixado aqui do vídeo depois um link Sim. para ler o prefácio desse livro. Parece que está Legal. falando dos dias de hoje. Ele fala que no tempo dele, né, em que ele escreveu, não existia mais aquelas perseguições de matar a carne, de destruir o corpo, mas agora Satanás
se apresenta de outra forma, né? Ele vem na luz do dia, como um anjo de luz, que Uhum. ataca a alma, o espiritual dos cristãos, né? Sim. Então, cara, são leituras assim edificantes que você vai ver o cara escreveu isso 400, 300 anos atrás, mas parece que ele está falando de hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e para sempre, né? Pode passar os céus, pode passar a terra, a palavra de Deus permanece. Então a Exato. verdade não tem prazo de validade. O camarada pode ter dito uma verdade há 5.000 anos atrás. Se isso for verdade, vai permanecer para sempre, porque a verdade ela é absoluta. É Nós isso aí. acreditamos que a fonte da verdade é o próprio Deus, né? Como você falou. Se uma verdade for dita, né? Como uma frase que alguns atribuem a Tomás de Aquino, outros eu já vi atribuindo a Ambrósio de Milão, mas que diz, outros atribuem a Lutero, que toda verdade, né? Mesmo na boca do diabo, é verdade de Deus. Então não importa quem está dizendo a verdade, se aquilo é verdade, isso pertence a Deus, né? Porque ele é a fonte de toda a verdade. Então, Uhum. a gente tem que ter essa humildade, né, de ter em mente que a verdade não está só em nós. Outros também Sim. falaram ela e a gente pode aprender com eles também. E, Vitor, como você crê, cara, que essa matéria, né, história da igreja, que é o que você mais gosta de estudar, no meu caso eu creio que é ligado, né, é a eclesiologia, né, gosto muito dos conteúdos nove marcas, gosto de muita coisa, mas eu gosto muito de ler aqueles livros, é uma leitura muito prazerosa, pois trata também da questão de igreja local, plantação de igreja e tal. Eu gosto muito daquele material. E como você crê, cara, que a história da igreja pode abençoar a igreja local? Olha, eu tenho tido assim experiências muito positivas em relação a isso. Às quarta-feiras, no canal da Igreja Presbiteriana de Valinhos, às 20 horas, ao vivo, eu gravo ali vídeos, né, sobre a história da igreja. Já tenho 8 aulas gravadas. E, cara, tem sido muito edificante, assim, pessoas Uhum. idosos, sabe, que nunca ouviram falar sobre a história da igreja, elas têm procurado e têm falado como esse conhecimento histórico tem sido importante para a vida delas, e às vezes coisas que você nem imagina, né? Teve uma situação, uma irmã da igreja, né, durante uma das aulas, eu Uhum. estava falando sobre algumas coisas que as pessoas acham que é coisa de católico romano, mas que na verdade não é. Eu citei, né, que a palavra grega no original para unção, né, para falar do enchimento ali do Espírito Santo, essa marca que nós temos do Espírito Santo, é a palavra crisma. Então, nesse sentido, todos nós que somos crentes, que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós somos crismados. E eu falei de outras coisas, né? Eu falei de sucessão apostólica, né? Que isso não tem relação direta com a questão do papado, né? Do Papa ser ali um vigário, entre aspas, substituto de Cristo. Nós cremos que não, que na Sim. verdade ele é o vigário, o substituto de Cristo espúrio, né? Porque o Uhum. genuíno, o bíblico é o Espírito Santo. Sim. E eu falei ali em uma das aulas que quando nós, no meu contexto presbiteriano, né, quando nós presbiterianos nós vemos ali umas pessoas sendo ordenadas, né, e é imposta ali as mãos sobre elas, e isso remete ao que acontecia lá no passado, desde o período dos apóstolos, quando eles Sim. instituíram ali bispos, eles ordenaram bispos e diáconos para a liderança da igreja. A gente teve ali no próprio livro de Atos, é muito claro essa transição de liderança, que antes era uma liderança apostólica, agora passa a ser uma liderança por meio de presbíteros, por meio de diáconos. O Exatamente. primeiro concílio de Jerusalém, quem dirige esse concílio ali é o próprio Tiago, que é um presbítero, ele não é um Sim. apóstolo. Tiago é um irmão do Senhor que no tempo em que Jesus estava vivo, ele nem acreditava que Jesus era Deus. Ele nem Sim. acreditava na mensagem de Jesus. Ele foi crer depois que Jesus ressuscitou e apareceu ressurreto para ele. E ele se Sim. tornou um grande líder ali da igreja, como outros, né? A Sim, gente exatamente. outros foram líderes ali, lideranças importantes, e houve essa transição e foram impostas, né, ali as mãos sobre eles, eles foram ordenados, e hoje nós continuamos com essa prática, né, de sucessão apostólica, quando nós ordenamos alguém para o pastorado, para o ministério, nós estamos transferindo literalmente essa autoridade mesmo de liderança, uma autoridade Exatamente. eclesiástica, assim como fizeram os apóstolos no passado, como fizeram os presbíteros, os bispos Sim. no passado, né? Que presbítero é a mesma palavra para bispo. E como eu estava falando, essa irmã, né? Ela ouvindo isso, ela chamou a mãe dela para escutar, que a mãe dela
ela não vai em igreja nenhuma, mas ela é de formação católica romana, e falou: mãe, você fala que todas as igrejas são iguais, né? Que a mãe dela vê muito aqueles pastores charlatões de televisão que fica pedindo dinheiro, teologia da prosperidade, aquelas palhaçadas toda. E ela achava que toda a igreja evangélica era igual. E a igreja evangélica era basicamente aquilo. E Sim, aí ela mostrou, né, um trecho de uma das nossas aulas ali de história da igreja, e isso mudou a perspectiva da mãe dela em relação aos evangélicos. Aí ela começou a olhar que não são todos da mesma forma. O que ela achava que antes só existia na igreja católica, né, que só os católicos falavam de certas questões, que os evangélicos era só questão de dinheiro, de prosperidade, de que sua vida vai melhorar sim, para o vinho, aquelas sim, coisas vazias. Eu digo vazias, né, porque são coisas materiais, são coisas sim. efêmeras, né, que eles ficam buscando. É o centro, né? Ela passou a ter um outro olhar em relação aos evangélicos, e isso tem sido experiências assim muito gratificantes, com história da Legal. igreja, edificando a minha igreja local mesmo, a Igreja Presbiteriana de Valinhos. Tem sido Bênção. Vou deixar aqui na descrição o canal da igreja para os irmãos de quarta-feira acompanharem os estudos que o Vitor está trazendo para a igreja presbiteriana de Valinhos. E olha como é importante, né, a questão da história da igreja. É mais fácil, hoje em dia, um católico que é mais ligado, é mais fácil ele compreender o termo protestante do que os próprios evangélicos. Porque se você falar sobre protestante ou reforma protestante, tem evangélico que não sabe o que é. não tem essa noção de que é protestante. Recentemente o David Leonardo soltou uma, não sei se você viu. Não? Ele falou no Instagram dele, né, no Reels, que os católicos romanos são irmãos dele e que ele admira muito o amor que eles têm por Maria. Cara, se você pensar, É, protestante falar isso é uma coisa muito fora da realidade, muito absurdo. Por isso que eu gosto da exatamente. distinção que há nos Estados Unidos, onde eles fazem uma distinção entre evangélicos e protestantes. Os protestantes seriam as igrejas mais tradicionais e os evangélicos seriam essas mais carismáticas. Porque de fato é diferente. De fato, eles se distanciaram tanto da reforma que eles acabaram adotando práticas que é própria do catolicismo romano. A questão de você ter uma autoridade espiritual, cobertura espiritual, cara, isso é uma visão muito reduzida de um papa. São, Sim, são pastores ali que se colocam como papas de sua igreja local, exato. e a gente vê isso. E o David Leonardo, cara, para ele falar isso é muito absurdo, porque nós acreditamos que os católicos eles não amam Maria, eles idolatram Maria. Exatamente. Distinção, né, Exatamente. de idolia, de, é, de latria, dulia e hiperdulia. A latria seria a adoração, né, a Deus. A dulia seria a honra que eles dão aos santos, aos mártires, aos doutores da igreja. E a hiper ou superdulia seria a honra que eles dão a Maria, que é maior que a de todos os outros. Sim, Mas, cara, isso é exatamente. idolatria. Não é porque você chama com outro nome que vai deixar de ser. Exatamente. É isso E aí, tem cara. culto a Maria, e um protestante, cara, falar isso, falar que não tem idolatria, É, absurdo, cara. é muito importante ensinar a igreja a respeito dessas questões, porque Quilômetros de joelho, andando de joelho para pagar promessa para santo, e vai falar que isso não é idolatria, isso para santo. E para Maria não é dulia. Isso é a dulia de um santo. A dulia do sim, santo, o cara anda de joelho por quilômetros. Isso é só dulia. Agora tem a hiperdulia, a superdulia, muito mais honra. sim, Cara, sim, uma honra maior que essa. Aí essa exatamente. vai ser rainha do céu. Isso aí mesmo, isso aí mesmo. Todo o título de Jesus a Maria, né? Se Jesus é rei, então Maria é rainha. Toda a glória que tem em Cristo, eles colocam maximizado em Maria, cara. É absurdo, Exatamente, é isso que eu ia falar, porque faz sentido. é, é tantas coisas, cara, tantas implicações. Aí eu fiquei pensando tanto em questões de implicações para o católico quanto para o protestante, porque, de fato, né, eles colocam Maria acima de Cristo. Tanto que o próprio Lutero, antes de se converter, ele disse que ele não gostava de Cristo, porque ele tinha aquela visão, ele era tenebrosa a frase justiça de Deus, né? Ele não compreendia essa questão. Então, Cristo sempre foi ilustrado na Idade Média como aquele que vem condenando todos e tal, não há graça sobre ele.
né? Verdade. E sobre Maria, sim, né? E sempre tem aquela coisa, né? É tão importante para o nosso contexto, irmão, aplicando hoje em dia, onde há muitos maus pais, então não querem se apropriar da revelação do Senhor como Deus Pai, e sim fica sempre na mãezinha, né? A É verdade. mãezinha e tal, né? E, Então tem muitas implicações. E para o crente, cara, para a igreja, a gente tem que ensinar também que nós não odiamos Maria. Nós não odiamos Maria. E tem evangélicos que agem como se nós odiássemos Maria e eles fazem atitudes depreciativas. E, de fato, eu creio que Maria é uma das mulheres mais bem-aventuradas da história. Ela foi eleita pelo Senhor para dar à luz ao Messias. E olha que coisa que agora é escandaloso para os católicos, né? Inclusive, o próprio filho dela salvou ela. O próprio exatamente, filho ela dela mesma salvou ela declara, na né, cruz. que é o salvador dela. É o Salvador e o Senhor. E o Senhor. E o Senhor. E eles falam que ela é imaculada, né? Que ela não tem Uhum, pecado. Mas, pô, salvou do exatamente. quê, então? Então, cara. O pecado que torna a salvação necessária, né? É um absurdo. E a gente não fala tanto de Maria, não dá tanta ênfase de Maria, porque a Bíblia não fala tanto de Maria. Você vê que os personagens Uhum. bíblicos ali, Maria, ela não tem todo esse destaque que os católicos romanos dizem ter, porque a história não é sobre ela, a história é sobre Jesus. É por isso que nós falamos muito sobre Jesus e pouco sobre os outros. Nas Então, próprias não tem por cartas que a gente paulinas, que é a nossa Maria direção como igreja, na direção como igreja cristã, as cartas de Paulo, ele não cita Maria nenhuma vez. nenhuma vez. Nenhuma E vez. no livro do ex-padre, né, Aníbal Pereira, que é um dos apologistas aí mais importantes do protestantismo brasileiro, ele Uhum. tem um livro específico sobre Maria, e todos os livros dele estão em domínio público, se vocês procurarem na internet, tem gratuitamente para baixar, e é um livrinho que não tem nem 100 páginas, mas lá ele vai explicar que, na verdade, os evangélicos são os únicos que amam Maria de verdade. Ele vai Sim. falar que os protestantes Nossa, são aqueles incrível que isso. dão a honra devida a Maria, né? Que, na verdade, Incrível isso. a honra que o catolicismo romano dá a Maria, Maria jamais aceitaria. Jamais Exatamente. ser colocada nesse patamar. Hum, Ponto que eu lembrei agora, falando de Maria, hum, cara, na história da igreja nós temos histórias de mulheres, assim, impressionantes. Tem os uhum, pais capadócios, né, ali Basílio, né, o próprio Gregório. Cara, eles tinham uma irmã chamada Macrina, que ali hum, no movimento monástico, ela e a mãe dela foram as primeiras a fundarem um monastério feminino. E elas debatiam teologia com os pais capadócios. A gente uhum. chegou até hoje no entendimento que nós temos assim sobre deidade de Cristo, Trindade, muito disso foi moldado, né, ali pelos pais capadócios, os pais da igreja. Cara, tiveram ali mulheres que foram importantes nessa questão e mulheres que estudavam teologia, né? Macrina, imagina, ela foi irmã de Basílio, ela foi irmã de Gregório, ela cresceu ali junto com esses gigantes, né, da teologia, esses grandes teólogos. E, cara, de tabela, ela aprendeu teologia também, ela estudou teologia também, Sim. e ela fundou ali, né, esse monastério feminino, foi o primeiro monastério feminino, né? E Top. foi com mulher assim fundamental. E aqui eu queria deixar outra indicação literária. Tem uma irmã nossa, reformada, batista, né? De Campinas, aqui do lado da minha cidade, que se chama Ruth Salviano. E ela escreve Conheço. muitos livros sobre mulheres na história da igreja, mulheres na época da Reforma Protestante, mulheres na igreja primitiva. E você vê que as mulheres elas sempre desempenharam um papel fundamental no cristianismo. Quem encontrou ali o túmulo aberto e viu que Jesus ressuscitou e foi Exato. comissionada a levar a notícia para os próprios apóstolos foram as mulheres. Então a gente vê que elas sempre tiveram presente ali na história da igreja. E outra questão assim que eu vejo que tem abençoado bastante na igreja local é as irmãs da SAP conhecerem essas histórias, saberem disso, saberem que Sim. elas são importantes também na história da igreja, que não são só os homens. Não é porque o pastorado, né, os bispos, os presbíteros são apenas homens, e historicamente sempre foi assim. Inclusive, a importância de estudar a história da igreja é você perceber como que o pensamento moderno influencia a teologia, né? Porque antigamente tinha poucos livros, né, com temáticas femininas, e a partir do advento do feminismo, um aspecto positivo foi que foram sendo criadas aí várias literaturas voltadas para o público feminino, falando sobre feminilidade, até porque existiu aí na Idade Moderna, né,
uma necessidade de responder o feminismo, de responder essas questões Sim. de igualdade de gênero, né, que vão sendo levantadas. Aham. Então, homens e mulheres de Deus foram produzindo boas literaturas, mas isso também causou um efeito negativo. Antigamente não tinha essa questão de você ter uma pastora, não tinha mulheres brigando para ter padre e mulher, que hoje existe esse movimento católica. Reverenda. E isso é uma coisa moderna, né, que acompanha as questões modernas, as demandas modernas do feminismo. E Inverte a ordem, né? Inverte a ordem. Mulheres, elas não queriam assumir a liderança da igreja. Elas queriam servir, elas queriam ajudar ali, Isso. auxiliando na obra. E a gente vê que teve grandes mulheres de Deus no passado. Cara, A própria Reforma Protestante. é maravilhoso quando as mulheres entendem isso, né? E Sim. reconhecem isso e acham, tipo assim, fundamental. Elas mesmas acham um próprio absurdo essa questão de pastora e tal, apóstola, principalmente, essas coisas aí, né? Tipo assim, que são coisas que a Bíblia não fala, exatamente por isso. E ela entende o seu papel de auxiliadora. Ninguém nunca questionou isso. Passou a ser questionado depois com o advento do feminismo. É novo, é novidade. É novo. É novidade, é isso mesmo. Eu espero que essa parte do vídeo, do nosso episódio do podcast, eu planejo fazer alguns cortes também, mas os cortes no sentido assim de cortar trechos para ficar vídeos menores, né, sobre determinados pontos que estamos tratando aqui. Eu oro, espero que uma mulher possa ser abençoada, né, com isso que nós estamos falando, por isso também há uma outra coisa importante, só estou lembrando de coisas como a história da igreja é importante. Ao ensinar isso, as mulheres entendem, porque tem muita mulher que tem essa visão errada e ela pensa que para servir a Deus ela tem que ser uma pastora. E ela não compreende o quanto ela pode servir, ser bênção na igreja local. Se ela olhar as cartas paulinas, o quanto ela pode abençoar outras mulheres. Né? Paulo, ao se referir para Timóteo. Paulo, ele cita, né, Priscila e Áquila, né? Ele cita a mulher na frente do homem. Geralmente, nas outras referências, ele vai citar casais, né? Ele sempre cita o homem na frente. Aí o Augusto Nicodemos, no livro Apóstolos, ele vai dizer que talvez seja porque Priscila tivesse, de fato, ali um destaque maior que o próprio marido na obra de Deus mesmo, nas coisas de Deus, trabalhando na igreja. Por isso que ela é citada, mencionada na frente do seu marido, pelo apóstolo Paulo. É interessante que no nosso curso de História da Igreja eu conto como que foi o martírio de Priscila e Áquila. Temos aí registros, né, a tradição que chegou até os nossos dias, martírio de Silas, que foi preso ali na prisão com Paulo, martírio de Priscila e Áquila, de Júnia, muitos personagens bíblicos, Epáfras, que foram martirizados, e a gente tem essas histórias que chegou até hoje. Até a história do soldado romano que furou Jesus ali, que é o que as pessoas conhecem popularmente como São Longuinho, né? Que tem até aquela questão de dar 3 pulinhos, não sei se você já ouviu falar. Sim. Ele, na verdade, foi um cristão. Até no Chaves fala disso. Então, que também enfrentou ali o martírio. Então, é interessante estudar a história da igreja, porque você tem esses relatos, nessas tradições que chegaram até os nossos dias. Uma das nossas aulas eu citei, cara, citações de Jesus que foram registradas ali no período em que a Bíblia ainda estava sendo escrita, onde ali a tradição oral era bem viva, né? Clemente de Roma, por exemplo, que recebeu o evangelho diretamente dos apóstolos, ele é discípulo direto dos apóstolos, ele cita frases de Jesus que você não encontra na Bíblia. E, por exemplo, tem uma frase que Jesus fala que nos envia como ovelhas em meio a lobos, né? Aí Clemente de Roma ele vai dizer que nesse momento que Jesus fala isso, Pedro faz uma pergunta. E aí Jesus responde essa pergunta. Essa pergunta de Pedro e essa resposta que Jesus dá a Pedro, nós só sabemos através dessa tradição oral que chegou até nós por meio de um sermão do Clemente de Roma que foi escrito. Alguém registrou lá que ele estava pregando, o que ele falou, e chegou até os nossos dias. E é interessante, cara, a gente ter acesso a isso. Mas eu vou fazer uma pergunta provocadora para você aqui agora. Você crê que pode ter um espaço para um leve ceticismo na questão das tradições orais, né? E, embora são documentadas e tal, eu gosto muito dos escritos dos pais, né? Inclusive os pais apostólicos, que é a geração posterior aos apóstolos. Os sucessores dos apóstolos, né? Os sucessores, né? Inclusive o Policarpo, né? Policarpo, pastor de Hermas. Pastor de Hermas, exatamente. Então, por que eu falo? Por que eu estou falando isso daí, irmão? Não é para de modo algum desmerecer
a A tradição tradição oral. oral. É que não é Mas, palavra de Deus inspirada, né? exatamente. É apenas Então, sobre tradição. essa questão que você citou de Clemente, muito legal isso daí, né? A gente fica imaginando e tal, mas aí que tá. Não foi do agrado de Deus registrar isso Deus como não quis que inspirado. fosse colocado na Escritura como palavra de Deus inspirada. O que Deus quis que chegasse Exatamente. até nós como palavra de Deus inspirada, como regra de fé e prática, E são os isso, 66 livros do cânon bíblico. Isso isso. deixar bem E claro. há pessoas que podem pensar que Paulo era inspirado, mas não é Paulo que era uma pessoa inspirada ambulante. Não. É. Era os seus escritos, aquele momento, que ele escreveu muito mais do que Se isso, a gente achar concorda? terceira e quarta Coríntios, não vai ser palavra de Deus inspirada. Exatamente, é isso que eu ia falar. Mesmo tendo vindo da pena de Paulo. Ele escreveu muito mais do que tudo isso ao longo de sua vida cristã. Só que Deus se agradou em esses livros que nós temos no Novo Testamento, 27 livros, eles fossem de fato inspirados, né? Na verdade, a gente tem o que Deus quis que chegasse até nós, PC estudar na história da igreja o tanto que as pessoas perseguiram a palavra de Deus, homens poderosos que se levantaram e tentaram destruir a palavra de Deus, não é brincadeira. E a forma como Deus, por sua soberania, né, conservou a palavra de Deus até os dias de hoje, da forma que conservou, né? Porque hoje em dia, cara, de manuscrito assim que a gente tem da Bíblia, só com os pais da igreja é possível você reconstituir o Novo Testamento inteiro, só com citações deles. Você Sim, tem uma noção. Fora os manuscritos, tem mais de 10 mil manuscritos só do Novo Testamento. Então a gente tem muita prova científica, assim, né, de que o que chegou até nós é de fato aquilo que saiu da pena dos apóstolos. E, exatamente. cara, é fenomenal você estudar a história da igreja, a parte de manuscritologia, né, entrando mais já nessa parte arqueológica. Uhum. Isso fundamenta a nossa fé. Nas primeiras aulas do curso lá de História da Igreja, eu falei bastante sobre isso. Eu comparei com outros autores que as pessoas não duvidam que foram eles que escreveram os livros deles, né? Como, por Uhum. exemplo, Shakespeare, né? Alguns dizem até que Shakespeare nem existiu. Tem esse debate, até que colocam em dúvida a existência dele. Mas às vezes a pessoa Platão. mais da veracidade da escritura do que desses escritos. Platão, por exemplo. Platão, a gente não tem praticamente nada de manuscrito dele, dá para contar no dedo os manuscritos Exatamente. que existem de Platão, e ninguém duvida que foi Platão que escreveu. Agora, a Exatamente. Bíblia tem 10 mil manuscritos só do Novo Testamento, e tem gente que ainda quer pôr em dúvida. É, E mas aí sem é um, isso daí não dá nem para levar a sério. mas aí é um lance espiritual, né? Não é só uma questão intelectual, É, não. É um lance espiritual por detrás, né? também. É Então, meu muito. irmão, quais os perigos que o estudante de teologia ele deve evitar, né? Eu diria assim que os perigos principais, né, é o de você começar a estudar teologia e você esquecer da sua vida devocional, da sua vida prática com Deus. Uhum. Fundamental, né? O estudante de teologia ele tem que estar com a sua oração em dia. É aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa, né? Citando lá o pai da igreja Evagrio, se oras bens, és teólogo. Então, se você faz teologia, se você estuda teologia, você tem que orar, você tem que louvar, isso tem que redundar em uma ortopraxia, né? A sua ortodoxia tem que redundar numa ortopraxia, para que você possa, então, glorificar a Deus com o seu louvor, com a sua oração, com a sua vida devocional. Então, essa parte da espiritualidade, né? A gente não pode deixar essa peteca cair. Não é porque agora eu estou lendo teologia, que eu estou fazendo um curso de teologia, que eu tenho que deixar de lado o jejum, que eu tenho que deixar de lado a espiritualidade, né? Agora, Uhum. pegando um gancho com a história da igreja, né? A gente tem a Didaquê, né? Que é a instrução dos 12 apóstolos, né? Que é um dos Uhum. livros mais antigos que a gente tem da história da igreja, né? É um dos livros dos pais apostólicos, né? Que foi escrito ali por pessoas ali que conviveram diretamente com os apóstolos. E ele vai dizer que na instrução do batismo, né? Para batizar a pessoa lá, ele Sim, vai dizer que, por exemplo, o ministro que está batizando, ele tem que estar em jejum. Então a gente vê que, pô, os caras têm ali um foco teológico, mas eles têm também um foco espiritual. E isso não pode se perder, né? Esse foco na espiritualidade, no jejum. sim. Muitas vezes as pessoas se tornam, vêm, às vezes, de uma matriz mais pentecostal, que é mais voltada para essas coisas espiritualizadas, né? E acaba vindo para o tradicional, acaba deixando de lado certas práticas que não deveriam ser deixadas Sim. de lado, a questão da oração, a questão do jejum. Eu já ouvi relatos de pessoas falar que depois que se tornaram calvinistas passaram a orar menos.
E é contrário ao próprio calvinismo. Isso não deveria acontecer. Outro ponto importante, né, além da espiritualidade, que é fundamental, é a questão das suas emoções, né? De você ter as suas emoções em dias. Porque, Sim, querendo ou não, vai ter dia que você vai levantar, que você simplesmente não vai querer ler a Bíblia, que você não vai querer orar. Isso vai acontecer. Acontece com o pastor, acontece com todo cristão. O cara que está estudando teologia, que está lá se preparando para ser pastor, não é diferente. Então, nós sim, temos que tomar muito cuidado com as nossas emoções. Tá? Às vezes é por conta, não é nem por conta de preguiça, não é nem porque igual a gente diz lá no seminário, né, que o cara é pica-fumo. Não é nem porque o cara é pica-fumo. Às vezes ele tem uma questão emocional que não foi resolvida. E isso acaba definhando ele, esgotando as forças dele. Tem pessoas aí que a gente vê nos tempos modernos, né, pastores que sofrem burnout, problemas sim, psicológicos, né? Por quê? Porque é uma questão muito desgastante, né? Você está à frente do com ministério certeza. Sei muito e bem. você sofre muita questão tipo de ingratidão, porque você está Exato. ali servindo, você está ali fazendo para as pessoas e nem sempre você vai ser recompensado. E eu diria que na maioria das vezes não, né? Sim, Acontece de sim. você orar com a pessoa, chorar com a pessoa, aí quando chega uma fase boa, por exemplo, a pessoa, sei lá, tem lá, nasce um filho, pô, você fica sabendo pela foto do Facebook. A pessoa nem te manda Exatamente. mensagem. Quando era na hora de tomar porrada, né, de chorar junto, te procurou. Agora, quando é na parte de contar uma alegria, né, uma coisa boa, não se lembram do pastor. E é natural. É coisas próprias do ministério, né, das pessoas Sim, procurarem o sim. pastor quando elas estão mal, quando elas estão É o, quebradas, e de se afastarem do pastor quando elas estão bem, né? é o espírito da época também. Um emocional Sempre houve isso, né, cara? muito forte por conta disso, porque quando você chega em casa, né, você não pode compartilhar isso com a sua esposa, com a sua família, Sim, sim. cargas pastorais, que tem que A ficar a cargo do determinadas. pastor. Exatamente, exatamente. Tem que proteger a esposa, né? Tem algumas Isso. coisas que você pode conversar com a tua esposa, que muitas vezes Outras coisas não, outras é coisas bom tem ouvir que as mulheres, né? É muito uhum. bom ouvir a esposa, que é uma carne com você, mas tem coisas que você não pode falar, que você tem que proteger. Tem coisas que você tem que evitar ao máximo de falar perto dos seus filhos, né? Pois a gente quer que eles cresçam amando a igreja, né? E é o espírito da época, irmão, porque eu falo, sempre houve isso, sempre existiu, né? Sempre existiu, mas eu falo assim, usam aquele termo, né, que nós vemos uma cultura pós-cristã, né? Então há um espírito da época, por exemplo, o próprios desigrejados, que também já não é algo novo, né, mas hoje em dia é algo bastante comum, essa Uhum. questão de, que é até temas para outros episódios, né, que é a questão de pessoas hoje em dia que elas são voluntárias. A igreja não é uma ONG, a igreja é um lugar de servos, né? Não é de É, voluntariado, né? não é voluntariado. Então, você citou o seu pastor, cara, é um tema interessante. Eu deixo o convite para ele um dia para a gente estar conversando a respeito de alguns assuntos. Não precisamos entrar nesses aí, mas a gente pode um dia comentar alguma coisa relacionada à questão pastoral, né? E é isso mesmo. Mas sabe uma das coisas, cara? Enfrentamos isso na pele e é bom a pessoa se acostumar e saber disso para não se frustrar. E saber também que todos somos pecadores e perdoe, ninguém pode te ofender mais do que você ofende a Deus. Então, mas eu falo assim, uma das coisas que me tranquiliza em relação a isso é que quem passou por isso? Primeiramente, Jesus. Jesus. Segundo, Paulo. E nós também vamos haver de passar por isso, né? Então a gente precisa ter, em vez de ter uma pele fina e um coração duro, uma pele fina que tudo se machuca, nós devemos ter uma pele grossa e um coração sensível. Um teólogo chegou a dizer que quem almeja assim, um pastorado, um ministério, né, tem que ter uma pele de rinoceronte. Nossa, que massa, que massa. Se você É achar isso, essa é citação, verdade. aí se você achar essa citação, aí você me manda. O, o, E é isso, meu irmão. Eu ia falar um negócio que acabei esquecendo, mas está sendo muito edificante esse papo. Nossa, está sendo muito bom mesmo. Mas tem muita coisa para a gente falar, né? Eu queria que você trouxesse umas considerações finais sobre esse assunto, né? Que é a importância do estudo da teologia e tal. Tanto que o tema é o estudante de teologia, é o tema desse. Vamos definir aqui, vai. Desse episódio, o estudante de teologia. Se você quiser fazer umas considerações finais, uma palavra, né? Para os pastores que valorizam essa questão e também para aqueles que desprezam. Há alguns que não desprezam, mas eles são omissos naquela questão de não aproveitar as ferramentas que nós temos hoje em dia para espalhar a palavra, né? São omissos na questão de utilizar as mídias sociais,
sociais, é É verdade. claro que às vezes a pessoa ela pode não ter ela tem um chamado ali, mas às vezes ela pode não ter esse chamado ali, mas há pessoas na igreja que podem auxiliá-la nessa questão. E é isso, né, irmão? Tem muita coisa pra gente falar, não quero entrar nesse assunto, senão, porque se deixar a gente fica falando teologia até amanhã, né? Se deixar. É uma coisa muito boa. Muito, eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso, de uma conversa assim saudável É bom. sobre teologia. E naturalmente, né, os assuntos, é É gostoso. muito edificante mesmo. E então, você quer trazer algumas palavras finais a respeito disso? Tem caminho fácil, você tem que estudar, você tem que se dedicar, né, a uma vida de estudo de teologia. Em certo sentido, uma vida erudita, né? Tem esse aspecto da erudição, é importante, porque é uma vida acadêmica. E se você não tiver esse brio, né, de buscar conhecer, de buscar se informar, você vai acabar sendo convencido facilmente, né, por não apenas por ventos de doutrinas, né, mas até por questões que são totalmente opostas, né, à nossa fé. E nessa era da informação, as informações chegam muito rápido. E se a gente não tiver esse filtro, se a gente não tiver essa base, essa carga literária, Sim. a gente absorve, infelizmente. A pessoa que está buscando cada vez mais conhecimento não é para benefício próprio, né? O piedoso, né? E sim para edificação do corpo de Cristo. E nós sabemos que a teologia é uma ciência, eu posso até chamar de infinita, porque nós sabemos, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. É muita coisa para. Não tem como a gente se especializar em tudo, né? A gente tem que ser, como vai dizer o Van Hooser, generalistas. Claro que tem aqueles que decidem seguir pelo caminho acadêmico e não pelo caminho ministério pastoral, né? Que são os mestres, mas todo pastor ele tem que ser pastor e mestre. E ao ser pastor e mestre, ele tem que ser generalista. Ou seja, saber um pouquinho de cada coisa. Ele tem que buscar estudar todos os tópicos da teologia sistemática, ter uma boa teologia bíblica, ele tem que buscar. E é claro que há alguma coisa que é a sua paixão e tal, que ele vê a necessidade, inclusive, para não só pela paixão, mas também para edificar a igreja, ele vai se especializar em algo, mas a gente não consegue se especializar em Não tudo. consegue em tudo, né? Não Tem consegue em um, tudo. tem um vídeo muito famoso, é antigo já esse vídeo, né? De um repórter que está apresentando lá um programa, né? E ele está mostrando a biblioteca do Congresso em Washington, né? Que é a maior biblioteca do mundo. Aí ele fala: se você lê um livro por semana, a sua vida. Não, ele não fala nem um livro por semana. Se você lê um livro por dia, a sua vida inteira, aí ele dá uns 10 passos assim na biblioteca, você vai ter lido dessa parte até essa parte aqui dos livros que estão aqui, nessa biblioteca, na biblioteca de Washington, que em espaço físico é a maior biblioteca do mundo atualmente. Sim, sim. E aí Muita ele fala: coisa, né? isso aqui não é nem 1% dos livros dessa biblioteca. Imagina os livros do mundo inteiro. É, Então, a questão não é de você conhecer tudo, de você ler tudo, é o que você vai ler. sim, É saber exatamente. ler os livros certos, os livros corretos. Tem um Exatamente. capítulo no Teologia Puritana do Joel Bick, que ele vai falar sobre isso, sobre as literaturas, né, que nós devemos ler, da gente saber escolher bem as literaturas, o que vai ser proveitoso ou não, porque vai ter leitura, cara, que infelizmente vai ser perca de tempo, Sim, sim. não vai acrescentar em nada. Se agora citando aí um professor lá do seminário, né, o Adi Salum, né, que ele não dá mais aula, né, mas ele dizia que se você ao ler um livro, né, você não aprendeu uma palavra nova, você não aprendeu um conceito novo, você não aprender nada de novo. Se você, ao ler um livro, você não sair do lugar em que você estava e ir para um outro lugar, você não avançar intelectualmente, você perdeu o seu tempo. Você Uhum. leu um livro ali que não vai te acrescentar em absolutamente nada. Então, Aham. a questão é quais livros nós devemos ler, né? Por Sim, isso que, sim. ao longo da nossa conversa, a gente indicou algumas literaturas, né? Acredito que os irmãos possam Sim, sim. ir Legal, indicações que legal. leituras que vocês não vão perder o seu tempo. Isso aí, isso aí. Mas só um comentário que as pessoas têm que entender, quem estiver assistindo, porque, como disse, relembrando Arcis Pro, somos todos teólogos. Então, isso vai ser muito importante para a sua vida cristã, para a sua vida devocional. É uma questão de importância eterna, porque você está cuidando da tua alma agora para a eternidade. Então, às vezes, tem irmãos que não têm o dom do ensino. Uhum. Ou se tiverem esse dom do ensino, ele tem que ser exercido na igreja local, para que a igreja local ateste isso e recomende ele para o seminário. Mas por que eu estou dizendo isso? A pessoa tem que fazer um caminho
Muitos não querem fazer esse caminho e acabam se frustrando. Às vezes entrando no seminário antes, que não foi o seu caso, você esperou o momento certo. E é por isso mesmo que eu estou dizendo isso, porque você tem que mostrar que você é servo na igreja local, que você tem essa aptidão, tem esse dom, que você, inclusive, tem que usar o termo, você é um autodidata para isso. Você busca estudar algo que você gosta e você busca se evoluir do modo que você transmite a sua oratória, os seus argumentos. Isso é muito importante, porque nós estamos falando sobre seminário e nós sabemos que é muito importante, inclusive na tradição, que você citou até mesmo da tradição de Israel, a questão da escola dos profetas. Mas tem irmãos que são autodidatas e não passaram pelo seminário. O próprio Spurgeon, que depois ele teve o seu seminário, mas ele não estudou nenhum seminário. Tem Martin Lloyd Jones, se não me engano, também. Martin Lloyd Jones também. Jones também é autodidata. Autodidata. Mas são caras que estudaram e estudaram muito. Mesmo não tendo seminário, tipo, aquilo que aprende no seminário, os caras estudaram por conta própria. Então, sim, igual os leigos que escreveram a Confissão de Fé de Guanabara, que é a primeira confissão de fé reformada do mundo inteiro, que foi escrita aqui no Brasil por huguenotes, que foram missionários calvinistas que Calvino enviou. Então, quando eles estavam ali presos, prestes a serem mortos, né, martirizados, lançados ali na Baía de Guanabara para serem mortos, ali afogados, eles escreveram esse documento de fé e os caras eram leigos. Sim, mas, sim. Cara, o leigo que aprendeu ali aos pés de Calvino na igreja de São Pedro em Genebra, eles tinham um conhecimento muito bom, mesmo sem ter feito seminário. Exatamente. E aí que dá a responsabilidade da gente de sermos exemplos também, de saber que naquele tempo, que era um tempo bem mais escasso, um tempo onde havia muitas dificuldades, e eles conseguiram ensinar a igreja local dessa forma, então nós podemos saber que nós também conseguimos, não talvez no nível deles, né, mas conseguimos alimentar bem a igreja local. Irmão, o irmão trouxe as considerações finais, eu vou estar encerrando por aqui, porque, como eu disse, né, meu computador não está aquelas coisas, e eu estou vendo aqui na gravação que minha voz, às vezes, ela está meio desincronizada, significa que o computador já está meio pesado. Então, eu gostaria de deixar aqui agora as minhas palavras finais, o agradecimento a você por ter aceitado o convite e participar desse episódio, e que Deus te abençoe grandemente. E é isso aí, meu irmão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe vocês que estiverem assistindo a esse episódio. E tamo junto. Forte abraço, até o próximo episódio do podcast Rima Teológica. Deus abençoe.